Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, terça-feira, 11 de agosto da 19ª Semana do Tempo Comum. A igreja hoje celebra a memória de Santa Clara, que é a discípula de São Francisco de Assis. Mas não vou falar da vida dela, da vida do santo. Que eu quero fazer hoje é refletir com vocês um pouquinho a liturgia da palavra da missa de hoje. A primeira leitura do profeta Ezequiel, capítulo 2. O profeta é convidado a comer um rolo de um livro e aquilo que estava escrito naquele rolo falar ao povo de Israel. Mas o convite maior é não ser rebelde como aqueles aos quais ele é enviado para anunciar a palavra, que é uma casa de rebeldes, diz o Senhor ao seu povo. Qual que é a rebeldia deste povo? Já não quer mais viver segundo os mandamentos, segundo a lei de Deus, quer fazer a sua vontade. Até fazem coisas religiosas, mas no fundo para ter Deus favorável a eles, fazendo o que eles querem. Mas não estão dispostos nem um pouquinho a entrarem no projeto de Deus, na vontade de Deus, colocar Deus como Senhor da vida deles. É uma casa de rebeldes, não escuta. Por isso espero que o Senhor nos ajude a não sermos rebeldes. A de verdade, viver em Deus, fazer as coisas em Deus, escutar a sua palavra, nos converter, humilhar-se, matar em nós orgulho, soberba, avareza, inveja, luxúria, tanta coisa. Para que de verdade, esta rebeldia, que é a mesma de Adão e Eva, a rebeldia de querer ser Deus de si mesmo, de só fazer o que eu quero, fazer a minha vontade, ser Deus de mim mesmo, e não querer seguir a Deus, não viver em Deus. Para isto, precisamos de um processo muito sério de conversão. Por isto, o Evangelho de hoje, que é de Mateus, capítulo 18, o que fala o Evangelho? Por que eu já me apressei para vir para o Evangelho? Porque dá para entender a primeira leitura também. Jesus fala que os discípulos perguntam a Jesus, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus diz que aquele que se fizer como uma criança, esse será o maior no reino dos céus. Mas o que é se tornar como criança? Não é ser, não sei, um irresponsável, não queria usar a palavra irresponsável, mas uma criança não tem tanta responsabilidade, as obrigações de um adulto, contas, tanta coisa. Não é nesse sentido. Nesse que me tornar criança, como se a criança fosse pura, meiga, singela. Tem um componente de pureza, não? Mas o mais importante, criança é aquela que é pequena. Ela é a última que fala. Eu sempre brinco, a última que fala é a primeira que apanha. Ou seja, criança, como ela ainda não tem a noção, não tem discernimento de escolher o bem e rejeitar o mal, ainda o Senhor tem que ajudar, tem que educar, o pai tem que ajudar, tem que corrigir, tem que falar, tem que exortar. É alguém que precisa ser guiado, orientado, ensinado. Isso é que o Senhor quer fazer conosco. Se eu estou disposto a ser como uma criança, deixar que Ele me guie, Ele conduz a minha vida, seguir os mandamentos, seguir a sua palavra, isso é converter-se. É ser o último, ser pobre, ser uma criança. Aqui, a verdade, Jesus está se referindo aos pequenos, às crianças. No caso dos discípulos, lembrem que tem um evangelho em que Jesus envia os discípulos 2 a 2, sem bolsa, sem dinheiro, sem voz, sem nada. Esta é a pequenez. Sem apoio e segurança humana. Estão abandonados em Deus. Esses são os pequenos. Por isso Jesus dirá naquele evangelho, em que aquele que der um copo d'água, por este ser meus discípulos, não ficará sem recompensa. Esses são os pequeninos de Jesus, os apóstolos. Mas pequenino de Jesus também é todo aquele que se fez o último, pequeno, pelo reino dos céus. Temos que baixar o nosso orgulho, a nossa soberba,
a aplainar as veredas, como dirá São João Batista, para que de verdade, sendo pequenos, por isto o Senhor termina o Evangelho dizendo, primeiro fala, não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os anjos nos céus vêm sem cessar a face do meu Pai. Fala das crianças, mas fala também dos pequeninos. Cada um de nós tem um anjo da guarda. E estes anjos contemplam a face de Deus todo dia e nos ajudam. É aquele que é o nosso conselheiro. Espero que cada um ainda lembre e rezemos a oração do anjo da guarda, para que ele de verdade nos ajude, nos conduza, nos guie. E termina o Evangelho dizendo daquele homem que tem 100 ovelhas, perde uma e deixa as 99 no redil atrás desta ovelha perdida. Quando a encontra, sente mais alegria por ela, por ter a encontrado, do que pelas 99 que estavam no redil. E Jesus sempre vai fazer essa comparação. O Senhor quer que o pecador se converta. No céu se sente mais alegria, faz festa por um pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. É verdade que hoje, já escutei algum bispo dizer isto, hoje parece que a igreja tem que deixar uma ovelha na igreja e correr atrás das 99 que estão fora, que se afastaram. Já não dá mais para esperar que as pessoas venham até a igreja, mas ir até eles, não? Mas espero que de verdade nós sejamos esses pequeninos, porque o Senhor olha por nós, Ele sabe da nossa fraqueza, da nossa pobreza, da nossa limitação, Ele cuida mais, se preocupa mais com aquele que é fraco, pobre, débil, do que aquele que, não sei, consegue ser bom, ser justo, fazer algo, Não sei seguir os mandamentos bonitinho, mas tem alguns que são muito fraquinhos e Deus se preocupa com eles, está querendo eles. Somos aqueles mais pobres, não? A ovelha perdida. Espero que de verdade o Senhor nos ajude a todos nós a sermos esses pequeninos do reino e a de verdade procurar fazer a vontade de Deus, colocar Deus no seu devido lugar. Ele é Deus, não sou eu Deus. Não cair na rebeldia de Adão e Eva, quando ele nos dizia a primeira leitura, mas ser pequeno. Por isto, já que hoje é o dia de Santa Clara, faremos a oração dela, da liturgia de hoje, pedindo ao Senhor que nos faça pequenos, como fez com Santa Clara e São Francisco, viver a pobreza, a simplicidade, a pequenez, para de verdade entrarmos no reino dos céus. Oremos. Ó Deus, que na vossa misericórdia traíste Santa Clara ao amor da pobreza, concedei por sua intercessão, que seguindo Cristo com o coração pobre, vos contemplemos um dia em vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã para o nosso próximo encontro da reflexão da Palavra de Deus.